Você sabia que a forma como você começa o seu dia, ele pode acelerar ou travar o seu emagrecimento? O café da manhã, ele é considerado a refeição mais importante do dia, mas não é porque você toma café da manhã que você está fazendo da forma certa. Muita gente comete erros logo cedo, achando que está arrasando, mas na verdade está sabotando o seu corpo. Hoje eu vou te mostrar o que não comer no café da manhã se você quer emagrecer de verdade. Fica comigo até o final porque eu vou te dar um exemplo de café da manhã inteligente que pode transformar a sua rotina. Por que o café da manhã importa? Bom, né? O café da manhã, ele quebra o jejum da noite e é o primeiro combustível do dia. Se você escolhe mal, o seu corpo ele entra em uma montanha-russa de açúcar, fome exagerada e compulsão por comida. Agora, se você escolhe bem, o seu metabolismo acelera, você controla melhor a saciedade e já começa o dia com foco. E tem mais, o café da manhã ele ajuda a regular hormônios importantes como o cortisol, que tem o seu pico de produção pela manhã e à noite. Quando você se alimenta corretamente, ao acordar, melhora o funcionamento do intestino, ajuda na formação do bolo fecal, promove hidratação e também equilibra a parte bioquímica do corpo. Se você pula essa refeição, pode ter prisão de ventre, ficar sem energia porque não repôs o que gastou enquanto dormia e ainda ter queda de glicose, conhecida como hipoglicemia, que é a causa de tontura, fraqueza e até desmaio. Isso acontece porque o período entre o jantar e o café da manhã é muito longo. Então, começar o dia sem se alimentar é como tentar, assim, andar de carro, mas sem gasolina. Em alguns momentos, o corpo ele vai travar. O que não comer no café da manhã? Vamos lá, vou citar uns 4 a 5. Primeiro, pães e bolos de farinha branca. Sabe aquele pãozinho francês quentinho ou bolo de padaria? Eles são feitos de farinha branca, que no corpo ele vira açúcar muito rápido. Esse açúcar ele aumenta a glicose no sangue e faz o pâncreas liberar a insulina. Essa insulina é o hormônio que pega esse açúcar e leva para dentro das células, mas quando está em excesso, ele favorece o acúmulo de gordura. E o resultado, você come, se sente satisfeito, mas em pouco tempo volta aquela fome de novo. É isso que acontece com o seu corpo depois de beber um copo de Coca-Cola. Se você assistir este vídeo até o fim, acredito que não vai mais gostar tanto de beber Coca-Cola. Ao ingerir um copo de Coca-Cola, seu corpo recebe cerca de 50 gramas de açúcar. Após 10 minutos a Coca-Cola entra na corrente sanguínea e começa a circular pelo corpo. Após 20 minutos, os níveis de açúcar no sangue disparam e o pâncreas começa a liberar grandes quantidades de insulina para reduzir o excesso de açúcar. Como há muito açúcar, o corpo o transforma em gordura, o que contribui para o aumento de peso. Após 40 minutos, todo o conteúdo de cafeína da Coca-Cola, cerca de 60 mg, já foi absorvido. Isso causa um aumento no estado de alerta, o que pode levar à causa da diabetes tipo 2. Após 1 hora, o corpo excreta não apenas a água, mas também nutrientes importantes que estavam presentes. Em seguida, os níveis de açúcar no sangue caem rapidamente, levando o risco de doença cardíaca e acidentes vascular cerebral. E como saber se o café da manhã ele subiu demais a glicose? Com um aparelho simples chamado glicosímetro, usado até em casa. Com ele você mede a glicose no dedo e consegue ver se o que você comeu fez o açúcar subir rápido demais. Segundo, cereais matinais e bisnaguinhas industrializadas. Exemplos claros: suquilhos, Nescau, cereal, Chocapic, é aquelas bisnaguinhas industrializadas da Puma ou Panko. Todos parecem inocentes, até vendidos como opções para criança, mas são cheios de açúcar, aditivos e quase nada de fibra. O problema é que dão energia rápido, mas essa energia ela acaba rápido, porque são carboidratos simples. O corpo gasta logo e você fica sem combustível, o que aumenta a fome. Terceiro, suco de caixinha e refrigerante logo cedo. Muita gente substitui o café por suco de caixinha ou até refrigerante de manhã. Mas atenção, em um copo de 200 ml de refrigerante comum, ele tem em média 20 gramas de açúcar, que é cerca de 4 colheres de chá bem cheia. E em uma caixinha de 200 ml de suco de industrializado, ele tem em média 18 gramas de açúcar.
E se for refrigerante zero açúcar? O problema está nos adoçantes artificiais que enganam o cérebro, aumentando a vontade de doce e desregulando o metabolismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição, que é ASBRAM, o consumo máximo ele é recomendado de açúcar de 25 gramas por dia para mulheres e 36 para homens. Ou seja, só um copo de refrigerante já ultrapassa o limite diário seguro. Só mais um, o quarto, margarinas e embutidos também. A margarina ela é cheia de gordura hidrogenada que aumenta o colesterol ruim e o bom diminui, prejudicando o coração. Consumir margarina todo dia no café da manhã pode aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares. Já os embutidos como presunto, mortadela, peito de peru, salame, linguiça, têm conservantes e aditivos químicos como nitrito de sódio, benzoato de sódio. Esses aditivos eles aumentam a inflamação no corpo e dificultam o emagrecimento. Além disso, pode irritar o intestino e aumentar a retenção de líquido. Aí vamos só mais um, o quinto. Doces, bolachas recheadas e ultraprocessados. Exemplo, bolacha recheada tipo negresco ou Oreo, bolo industrializado, chocolate ao leite logo cedo, salgadinho de pacote. Esses alimentos, eles dão um prazer imediato porque eles ativam a dopamina no cérebro, mas descontrolam a saciedade. O corpo ele interpreta como se fosse um excesso de açúcar, um excesso de gordura e aumenta a chance de inflamação, de compulsão alimentar e acúmulo de gordura na região do abdômen. Começar o dia assim é praticamente programar o corpo para engordar ao longo do dia. E as consequências, fora isso que eu já falei, né? Quando você começa o dia com esses alimentos, o que é que acontece? Vamos lá. O seu corpo ele pede mais comida mais rápido também. Você tem menos disposição, ficar cansado o tempo todo, aumenta a chance de compulsão ao longo do dia, você fica querendo comer o tempo todo também, e ainda prejudica a saúde intestinal, que é o essencial no processo de emagrecimento. Inclusive, tem um vídeo anterior a esse que eu explico direitinho sobre essa parte que prejudica lá o intestino, que vale a pena vocês assistirem também. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Edili, agora o que eu coloco no meu café da manhã então? Me explique. Aqui vai um exemplo simples, barato e poderoso. Vamos lá, anota aí, anota. Um ovo mexido com um fio de azeite de oliva extra virgem, uma fatia de mamão ou maçã com casca bem higienizada, viu? Tem um vídeo aí que eu ensino a higienizar os alimentos. Uma colher de aveia, café sem açúcar ou um chazinho natural? Chazinho natural não é aquele de pacotinho que vende no mercado, não. É você comprar a erva e fazer o chá. Isso dá proteína, fibra e gordura boa para o seu corpo. Você fica saciada, mantém a energia por mais tempo e ainda ajuda nesse processo de emagrecimento. Antes de encerrar, eu quero te dar uma novidade. Eu preparei um e-book com 30 opções de café da manhã proteicos por apenas R$10. Receitas simples, barata e que ajudam no emagrecimento de verdade. O link está aqui na descrição para você garantir o seu. Agora, se você quiser algo ainda mais personalizado, eu faço consulta online com preço bem acessível, onde eu adapto tudo à sua realidade. Em até 24 horas você recebe a sua dieta completa, ajustada, a sua rotina, suas preferências e seus objetivos. Acredite, o que você escolhe para comer logo cedo pode ser o divisor de águas entre emagrecer ou não. Faça boas escolhas e o seu corpo ele vai te agradecer.